aqui no Aquarrio, gente. Esse é o tanque de espécies invasoras. Então aqui nesse tanque a gente pode ver o coral-sol. Ele é lindo, né? Ele é amarelado, eu aposto que você deve estar achando ele muito bonito. Mas ele não é nada legal. O coral-sol, ele é típico dos oceanos Índico e Pacífico. Ele não é um coral brasileiro. Mas na década de 80, ele invadiu o nosso litoral. O problema é que o coral-sol, ele se reproduz, ele cresce 3 vezes mais rápido que o nosso coral nativo. Então ele vai competir com o coral brasileiro por espaço e alimento. E ele vai acabar ganhando essa competição. Então esse coral, apesar de ser lindo, ele acaba matando as nossas espécies brasileiras. Então é importante que a gente não deixe ele solto no ambiente. Mas nada melhor do que ver aqui ele no Aquarrio. Aqui nesse tanque, gente, a gente pode ver uma moreia. A galera olha isso e acha às vezes que parece com uma cobra, mas é um peixe, tá? Mas a moreia, apesar dela te assustar, ela não é tão perigosa assim. O problema dela são os dentes. Os dentes da moreia abrigam várias bactérias e se ela te morder, a mordida pode infeccionar e causar problemas sérios. Mas é importante que mesmo assim a gente preserve esse tipo de animal. Gente, aqui nós estamos vendo um cardume de sardinhas verdadeiras. Um cardume é quando vários peixes nadam assim, em conjunto. Ele pode ser feito por peixes da mesma espécie, como aqui, que eu tenho um cardume de sardinhas, mas também pode ser feito por peixes de espécies diferentes. Esse agrupamento em cardume é muito importante para afastar os predadores. Parece que não são vários peixinhos, parece que é um bicho bem maior e o predador fica com medo, tá? O que é interessante a gente ver daqui? Essa sardinha verdadeira, apesar da gente consumir na nossa alimentação, ela está em risco de extinção. Então é bom que a gente preserve essa espécie, reduza o consumo dela no nosso dia a dia. Aqui no Aquarrio, mais de 90% das espécies são de recurso pesqueiro. Isso quer dizer que mais de 90% das espécies que nós encontramos aqui, nós já utilizamos naturalmente na nossa alimentação, para o nosso consumo diário. Só que aqui no Aquarrio, a gente pode saber quais espécies estão em extinção, estudar mais sobre elas e também ajudar na preservação. Gente, nesse tanque aqui, a gente pode observar que os tubarões eles estão nadando o tempo todo, tá vendo ali atrás? Isso é muito importante para a respiração do bicho. Quando você olha um tubarão, repara que as brânquias do tubarão elas são expostas. Dá para ver a brânquia na lateral do animal. Como as brânquias são expostas, não tem a presença de um opérculo na frente, o bicho precisa se movimentar o tempo inteiro para fazer com que a água rica em oxigênio entre nas brânquias e ele possa respirar. Então os tubarões, ó, não tem descanso, eles vão nadar o tempo todo para oxigenar as brânquias. Gente, estamos aqui no tanque do cavalo marinho, tá? O cavalo marinho, ele é um peixe ósseo. E como vocês podem observar aqui no tanque, tá vendo que ele tá preso? Ele tem uma cauda prênsil para prender ele nos corais. Por que isso é importante? O cavalo marinho, ele não tem a nadadeira caudal. Então isso faz com que ele tenha muita dificuldade para poder nadar. Se vocês olharem ele também de pertinho, vocês vão ver que ele tem uma nadadeira dorsal, que apesar de pequenininha, ela chega a se movimentar 30 a 70 vezes por segundo para permitir a mobilidade do animal. Mesmo assim, ele poderia ser arrastado pela corrente. E para evitar isso, ele vai ficar agarradinho ali no coral
para poder se segurar por essa estrutura prênsil no final. Além disso, vocês podem ver que eles ficam bastante camuflados. Eles são chamados, inclusive, de camaleão do mar. Lembra que a camuflagem é um processo no qual o animal ele se assemelha ao substrato para ficar escondido dos predadores. Outro fato curioso sobre o cavalo marinho é que eles são monogâmicos. Eles ficam com a mesma parceira durante todo o período da vida. E é o macho que cuida dos filhotes. Depois que os ovos estão fecundados, ele guarda esses ovos numa bolsinha incubadora até que eles fiquem prontos para viver sozinhos. Então, gente, aqui nesse tanque a gente vai encontrar um peixe que é muito famoso, é um Nemo, é o peixe palhaço. Todo mundo deve lembrar do filme que o Nemo ele vive dentro da anêmona do mar. Isso é verdade. O peixe palhaço e a anêmona do mar estabelecem uma relação de mutualismo. O mutualismo é uma relação ecológica onde as duas espécies envolvidas se protegem, se beneficiam e não podem viver separadas. O peixe palhaço, ele fica dentro da anêmona do mar, onde ele ganha moradia e proteção. A anêmona do mar é um animal, tá? Ela é do filo dos quinidários e ela é um animal urticante. Ué, como é que o peixe palhaço não se machuca? Porque ele tem uma camada protetora na sua superfície para evitar que ele receba a substância urticante da anêmona. Então ele pode viver dentro da anêmona do mar sem problema nenhum. E o que a anêmona ganha com isso? Ele acaba trazendo para a anêmona pequenos peixinhos ou restos de comida para ela se alimentar. Então, como ambos vão se beneficiar, eles vão viver juntos aproveitando essa relação ecológica. Aqui, gente, a gente pode ver o caranguejo aranha gigante. Dá para entender o porquê desse nome, né? Esse animal, ele pode viver em águas profundas, porque ele está acostumado à temperatura muito baixa do ambiente. Gente, estamos aqui nesse tanque agora para falar de um problema muito sério. O branqueamento dos corais. Primeiro, vocês podem ver aqui os corais. Os corais, eles são animais do filo dos quinidários. É o mesmo filo da água-viva. Só que o coral, ele é uma forma fixa de quinidário. Ele é um pólipo. Enquanto a água-viva é uma forma móvel, é uma medusa. Tranquilo? O que vocês têm que perceber é o seguinte. Os corais, eles se associam de forma mutualística com as algas. O que é uma relação de mutualismo? É uma relação em que ambos os indivíduos vão se beneficiar e não podem viver separados. A alga, ela é capaz de fazer fotossíntese, então ela produz glicose tanto para ela quanto para o coral. Então ela garante alimento para os dois envolvidos, enquanto o coral garante para ela moradia e proteção. O problema é que com o aquecimento global, a água está ficando muito quente e as algas acabam morrendo nessa alta temperatura. Conforme as algas vão morrendo, a gente observa esse processo de branqueamento do coral. E sem a alga, o coral morre também. Esse processo de branqueamento do coral é um processo global. Muitas regiões do mundo estão tendo seus recifes de coral afetados por conta disso. Aqui no Aquarrio, a gente tem um estudo envolvendo esse processo, um estudo que o mundo inteiro está de olho. O Instituto de Microbiologia da UFRJ desenvolveu probióticos que tornam a água resistente a esse aumento de temperatura. Como assim? A alga, quando submetida a esses probióticos, consegue sobreviver mesmo com o aumento da temperatura da água. Ou seja, o aquecimento global para de branquear o coral, o aquecimento global para de levar à morte desses indivíduos. Tem muita gente de olho nessa pesquisa. É interessante ver que, apesar desse ser um problema global, só o Brasil está chegando perto da solução. E é melhor a gente ficar de olho para evitar esse problema.
desse tanque, gente, a gente encontra outro peixe muito famoso. A gente já viu o Nemo, nada mais justo do que agora olhar a Dory. A Dory, na verdade, é o peixe cirurgião. Por que esse nome? Apesar de você achar ele muito bonitinho no filme, na verdade esse peixe na nadadeira caudal tem estruturas cortantes que servem para defendê-lo e podem te machucar feio se você mexer com ele. Muita gente se pergunta como é que eu diferencio um tubarão macho do tubarão fêmea, ou a raia macho da raia fêmea. É bem fácil, tá? O tubarão macho, ele tem uma estrutura chamada de clasper. O clasper, ele é como se fosse um pênis. Ele vai introduzir os espermatozoides dentro da fêmea. Sim, tubarão e raia fazem fecundação interna. O macho penetra o clasper na fêmea. E assim você consegue identificar o macho e, com a fecundação interna, eles também garantem sucesso reprodutivo. Ele garante que a fecundação vai acontecer. Então esse é um ponto bem interessante. Se você quiser saber se a gente está vendo um tubarão macho ou uma fêmea, ou uma raia macho ou uma fêmea, procura o clasper. Se tiver clasper, é um macho. Outra diferença, gente, que a gente pode observar nos peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, para os peixes ósseos, é a maneira como eles flutuam. Os peixes cartilaginosos, os condrictes, como o tubarão e a raia, normalmente flutuam pelo acúmulo de óleo no fígado. O óleo pode tornar o animal mais leve, permitindo a flutuação, por exemplo, do tubarão. Os peixes ósseos, que a maioria dos peixes que a gente observa num aquário, eles já flutuam através de uma estrutura chamada de bexiga natatória. A bexiga natatória, ela é capaz de se encher de ar, tornando o animal menos denso e permitindo a flutuação dele. Como é que os tubarões, já que eles não enxergam direito, né, já que a visão deles é limitada, como é que os tubarões fazem para se guiar, para enxergar os outros peixes? É claro que eles conseguem perceber, pelo olfato, a presença de sangue, mas no focinho eles têm uma estrutura chamada de ampola de Lorenzini. A ampola de Lorenzini percebe o campo elétrico gerado pelos outros animais. Então, mesmo que não tenha sangue, ele sabe que tem peixe passando por perto. E essas ampolas também percebem o campo magnético da Terra, Arthur. Que legal, cara. Pois é, a Terra, ela produz um campo magnético, né? Isso provém do movimento de metais no centro da Terra. E a gente sabe, né? Nós temos os aparelhos, por exemplo, as bússolas, que são ímãs que conseguem se orientar através do campo magnético da Terra. Pois é, o tubarão, ele também tem esse sensor e consegue sentir esse campo magnético da Terra, podendo, por exemplo, se orientar e saber onde é o norte, onde é o sul. E aí, galera, para manter o aquário funcionando, esses tanques, a iluminação, o ar-condicionado, se gasta muita energia. Mas aqui no aquário, no teto do aquário, existem mais de 2.000 células fotovoltaicas, painéis de células fotovoltaicas. Esses painéis produzem cerca de 77.000 kWh de energia limpa e evita aí cerca de 320 toneladas de gás carbônico por ano. Como é que funciona um painel fotovoltaico? Ele funciona através do efeito fotoelétrico. A luz do sol consegue arrancar elétrons de uma placa de silício
e esse elétron ele vai entrar num circuito metálico que vai promover uma corrente elétrica. O efeito fotoelétrico foi o motivo pelo qual Einstein ganhou o Prêmio Nobel em 1921. Muita gente acredita que o Prêmio Nobel veio a partir da relatividade, e não. Einstein ganhou o Prêmio Nobel graças ao efeito fotoelétrico de 1921. Esse efeito conseguiu resolver um problema que existia na época sobre a radiação de corpo negro, né? Planck, um pouco antes, outro físico, né, chamado Planck, já tinha postulado que a energia de um fóton ela é quantizada. Pois é, gente, ser quantizada significa ser discreto, significa que não é contínuo. Então acreditava-se que a energia da luz era algo contínuo. E Planck postulou que essa energia era quantizada, era dada em pacotes e dependia da frequência da radiação. Einstein, depois com o efeito fotoelétrico, conseguiu mostrar que isso realmente acontecia. E hoje, graças ao efeito fotoelétrico, a gente pode, por exemplo, construir esses painéis fotovoltaicos e aproveitar a energia solar, que é essa energia abundante e que a gente pode, inclusive, evitar a poluição da nossa atmosfera. Gente, estamos aqui com a Sharon e vocês podem ver que em cima da Sharon tem uma rêmora. Aqui a gente vê uma relação ecológica muito interessante chamada de comensalismo. A rêmora se aproveita dos restos de alimento da Sharon, do tubarão. Para o tubarão essa relação é indiferente, mas a rêmora ganha comida, alimento o tempo todo. Além disso, também é legal a gente lembrar que aqui no Aquarrio a predação nos tanques vai ser controlada. Como assim? Todo dia, no mesmo horário, os mergulhadores descem fazendo alimentação individual de cada bicho. Assim, eles ficam condicionados a sempre comer com o mergulhador no mesmo horário e isso limita a predação, faz com que eles não fiquem tentando comer uns aos outros.